Salve galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Olha, eu vou pedir desculpas a todos os torcedores, né, que jogaram na rodada, de todos os times que jogaram na rodada, mas o assunto do dia é esse, não tem jeito, né? Tá aí logo de cara para vocês. Rames Rodrigues com a camisa do São Paulo agora é real, né? Porque até então a gente ficava, olha, vamos esperar até assinar, né? Vamos esperar até assinar para ter essa certeza. Porque senão você fica naquela, pô, vamos com calma, né? Vamos com calma. Chegou, vestiu a camisa tricolor, postou nas suas redes sociais que agora ele é São Paulo, inclusive teve comentário da cantora Anitta, né? Que aí reverberou, os torcedores são paulinos fizeram a festa. Então hoje não vai ter jeito. Peço perdão mais uma vez a todos os torcedores de todas as equipes que entraram em campo. A gente vai trazer aqui o corte, né? O artigo do IGE de algumas das coletivas, tá? Para você ficar antenado de tudo que aconteceu. Se você ainda não ouviu, né? A coletiva do seu time de coração. Mas vamos chegar lá, tá? Calma, a gente vai ouvir um pouco do. A gente vai ver um pouquinho, né? Só para ter aquele primeiro contato, né? Com o Rodrigues, a apresentação, canal oficial do São Paulo, também tem na São Paulo FC Play, tá? Se você é torcedor, tem a São Paulo FC Play, também tem lá, confere tudo na íntegra, tá? Vamos embora, vamos com o giro pela rodada do que aconteceu, porque tivemos resultados muito importantes, muito relevantes. O primeiro deles, o Fluminense, que venceu o Santos que vinha de uma boa partida, né? Mas acabou perdendo o Fluminense no Maracanã, era o resultado esperado. O João Paulo até defendeu uma penalidade, mas o Fluminense jogando no Rio de Janeiro era um resultado esperado, né? Não tem muito o que a gente falar. O Santos a gente imagina apenas, tá? Que vai evoluir, porque a gente já percebe uma evolução, mas os resultados ainda não. Né? Eu acho que os resultados ficam muito condicionados à mudança de projeto recente do treinador, que agora é o Paulo Turra, e também com a chegada de reforços. Eu imagino que o Santos vá ter sim uma evolução. Não digo que é uma evolução considerável, mas vai ter uma evolução. É o que a gente espera, é o que a gente imagina, é o que a gente projeta. Em relação ao Fluminense, segue naquela mesma sequência o Fluminense, né, de resultados inconstantes. Faz um bom resultado. É sempre importante a gente também ir pelas palavras do Diniz, que não é porque perdeu um jogo que tá tudo errado, não é porque ganhou um jogo que tá tudo certo. O Fluminense vive hoje o mesmo drama de tantas outras equipes. O torcedor, ele se aborrece e ele cobra, e alguns até nem querem mais o Diniz, preferem que o Diniz foque na seleção, pela essa irregularidade. Mas é importante a gente destacar que essa irregularidade ela é normal, ela é absolutamente normal. Isso acontece com todas as equipes. A gente vê no próprio topo da tabela equipes que estão inconstantes. O Palmeiras, o Bragantino, o Atlético Paranaense, né? São equipes que vivem momentos de oscilação e o Fluminense faz parte desse pacote. O grande problema foi aquele início de ano mágico. E aí isso passou uma ilusão para o torcedor, isso meio que vendeu uma ilusão para o torcedor, mas essa é a realidade, e essa é a realidade não apenas do Fluminense, essa é a realidade de vários clubes que estão aqui no bolo. Acabei de citar algumas, tá? Atlético Paranaense venceu o Cruzeiro na Liga Arena, resultado importante, acho que foi importante pro Cruzeiro esse resultado, tá? 3-3, toma 3 gols, mas marca 3 gols. E numa arena, assim, num estádio onde reconhecidamente todo mundo fala que é muito difícil jogar lá, a torcida faz muita pressão e tem a questão do gramado. É uma das poucas arenas do nosso futebol que tem o gramado sintético. E o Atlético Paranaense leva uma vantagem em virtude disso. Leva uma vantagem técnica em cima dos seus adversários que não estão acostumados a jogar com esse tipo de gramado. Eu acho que muitas equipes estão se adaptando. Elas estão se habituando a esse tipo de gramado, até porque temos 3 arenas no Brasil com o gramado sintético. Não é exatamente o mesmo gramado, mas é semelhante, né? A forma como a bola corre, a bola costuma correr mais. Então temos Liga Arena, temos o estádio Newton Santos e temos também o Allianz Parque do Palmeiras, tá? Bom resultado para o Cruzeiro, eu acho, tá? Um jogo fora de casa é sempre importante, e ainda mais contra o Atlético Paranaense, que já citei o contexto. Quantos torcedores do Cruzeiro compareceram, né?
sempre tem uma torcida menor. Então você joga praticamente sem torcedor. Com todo respeito, vão muitos torcedores, mas na Arena da Baixada, no Paraná, é realmente muito complicado. Você vai ter uma maioria esmagadora de torcedores do Atlético. Eles fazem muita pressão e o gramado contribui muito. Acho que é um resultado a ser exaltado pelo torcedor cruzeirense e o próprio Pepa. A gente vai trazer uma notícia do Pepa também. Corinthians e Vasco, volto a repetir, o Vasco para mim está rebaixado já. A gente não vê nenhuma ponta, nenhum lampejo de que algo vai mudar. O time está sem confiança, fez uma boa partida em dados momentos, não foi uma partida horrorosa do Vasco, mas essa tem sido, até nas últimas semanas do Maurício Barbieri, essa foi a tônica do Vasco. De uma equipe que às vezes joga até razoavelmente bem, criando boas oportunidades e perde. Então o time está sem confiança. Defensivamente, o time é pavoroso. É pavoroso. O Ramon, ele me passa a impressão de que ele vai ser um treinador que vai tentar fazer o Vasco jogar para frente. E infelizmente, não é que eu estou renegando o bom futebol. Não é isso. Mas infelizmente hoje o Vasco da Gama não precisa disso. O Vasco da Gama precisa parar de tomar gols. O Vasco precisa sanear os problemas defensivos e o Barbieri não foi capaz de fazer isso e aparentemente o Ramon não vai conseguir por esse caminho também. Então não adianta você fazer um time, tentar construir um time com um meio-campo bom, um ataque veloz, um time propositivo, um time talvez nem seja propositivo, mas vertical, que busque o gol quando tem a bola no pé, se esse time não tem confiança. E na hora de se defender, o time deixa muito espaço e é punido. O Corinthians venceu, para mim, o Corinthians venceu fácil. O Vasco foi uma presa fácil. O Corinthians chegou a marcar 2-0. O Vasco faz o seu gol com o Gabriel Peck e meio que dá aquela incendiada no time do Vasco, mas logo na sequência tem um pênalti absolutamente infantil. O Roger Guedes vai lá, marca o gol da vitória e aí ficou um jogo mais agitado, ficou um jogo lá e cá. O Corinthians foi para cima, o Vasco foi para cima, mas o Vasco carece de eficiência que não tem necessariamente a ver com a qualidade dos atletas. Eu acho que tem muito mais a ver com a confiança dos jogadores. Então o Corinthians segue nessa campanha muito bacana, uma bela campanha. O Roger Guedes mais uma vez sendo um destaque, e ele foi destaque no Corinthians, mesmo quando o Corinthians jogava mal, quando o Corinthians não conseguia resultados. O Roger Guedes era um dos pouquíssimos jogadores em campo que ele deixava tudo dentro de campo. Era a mesma coisa aquele momento, início do ano do Flamengo, que o Flamengo estava mal. Você podia até falar, pode falar o que quiser do Gabigol, mas ele era um daqueles jogadores que deixavam tudo dentro de campo. O Roger Guedes, a mesma coisa no Corinthians. Podia falar qualquer coisa do time do Corinthians e do Roger Guedes. Mas o Roger Guedes era um cara, ele é fominha, ele tá errando finalização, mas um cara que sempre estava chamando a responsabilidade porque o time estava mal. O time estava mal. Então ele assumiu esse protagonismo, cara. Já que o time está mal, eu vou chamar essa responsabilidade para mim e ele sempre correspondeu. Então é um cara que vem se tornando cada vez mais icônico nesse time do Corinthians. Ele vem se tornando. Ele já era muito importante e ele vem se tornando imprescindível. Cada vez mais ele vem se tornando um jogador muito valioso e muito imprescindível para essa equipe do Corinthians. Tá? O Fortaleza perdeu de 3-0 do Bragantino na Arena Castelão. Um resultado muito expressivo. Muito expressivo. O Fortaleza não vem de uma sequência recente. É importante a gente contextualizar que no jogo contra o Palmeiras, o Fortaleza foi até bem, teve oportunidades até de virar o jogo, mas carece de eficiência. É um time que carece dessa eficiência às vezes. E o Bragantino fez o seu jogo, um time que a gente sempre destaca aqui, um time muito técnico, de muita força física, passou por momentos de irregularidade. Eu me recordo que eu falei até no último podcast, eu imagino que o próximo jogo do Bragantino eles vão ganhar, porque eles tiveram a semana livre. E aconteceu de fato, mesmo assim, mas contra o Fortaleza no Castelão, eu imaginei que seria um Bragantino diferente pelo tempo de descanso. Aquele episódio em Bragança, a goleada de 4-0 para cima do Flamengo, não foi uma obra do acaso. Porque para muita gente falar, foi um jogo atípico do Flamengo, foi um jogo que o Bragantino jogou muita bola, né? Sobrou em campo, aquele jogo que tudo dá certo para uma equipe e o jogo dá tudo errado para outra equipe.
E para mim não foi obra do acaso aquilo lá. Aquilo lá é um trabalho que eles pegaram pesado na pausa da data FIFA para ajustar o seu elenco, né? Para que o elenco ganhasse mais confiança, mais entrosamento, e isso vem se provando. A irregularidade, ela é natural, porque você vai tendo uma sequência de jogos, a logística para a equipe do Bragantino, ela é mais complicada do que é o time de São Paulo, sim, mas é mais complicada do que as equipes da capital paulista. Ó, peço perdão aqui, deixa eu só fazer uma interrupção, que está passando a Copa do Mundo e o Marrocos acabou de fazer o gol, hein? Que festa da equipe marroquina, a primeira participação do Marrocos em Copa, tá passando aqui, fez um belo gol de cabeça. Desculpa interromper, torcedor, mas a gente precisa destacar, né? Que é a grande festa, é o grande barato, né? É o grande barato do esporte, né? Aí as jogadoras vão às lágrimas, é muito bonito, cara, muito bonito. A gente vai fazer o podcast da Copa do Mundo mais tarde. Vamos seguir aqui, também vai, não sei nem se o lance, deixa eu só, desculpa pausar aqui, deixa eu só ver se o lance foi legal, né, que eu não, foi muito legal, belo gol, caramba, que, que golaço, vambora. Vamos com o jogo do dia, Atlético Mineiro e Flamengo. Olha, a gente pode dizer que esse jogo ele foi 80% dominado pelo Atlético Mineiro. Foi um Atlético Mineiro diferente de tudo que a gente tinha visto nessa curtíssima era Felipão. Um time muito intenso, com muita entrega, com muita vontade, disputando todas as bolas, dominando todas as ações, dominando o meio-campo, privando o Flamengo de jogar. Só que o Flamengo tem um cara chamado Arrascaeta. E se você perde os gols que o Atlético Mineiro perdeu, e perdeu mesmo, porque teve bola na trave, né? E não foi apenas uma bola na trave, né? Então, se você perde os gols que você perdeu, que o Atlético perdeu contra o Flamengo, você vai ser punido. Eu venho falando aqui repetidamente sobre o quanto esse time do Flamengo ele é perigoso. O quanto você não pode relaxar em nenhum momento, em rigorosamente nenhum momento. Você não pode ceder um espaço ao Flamengo. E esse Arrascaeta, ele é simplesmente um cara muito diferente. A gente vai passar a ter no futebol brasileiro meio-campistas de uma qualidade única, né? Arrascaeta, a gente tem o Renato Augusto, a gente vai passar a ter Rames Rodrigues também. E eu espero que o Rames também jogue muita bola, espero que o Veiga recupere o seu futebol, porque aí a gente passaria a ter, que o Veiga está em baixa, por isso que eu não citei o seu nome. Mas a gente passaria a ter 4 grandes meio-campistas, né, que seriam um destaque nas suas equipes. Isso é espetacular, né? Isso é espetacular. Quem ganha com isso é o futebol. A gente seria brindado com espetáculos. Espetáculos protagonizados por estes protagonistas. E o Arrascaeta é um mega protagonista. Ele é um mega protagonista. Volto a repetir, eu destaco aqui a atuação do Galo, foi diferente de tudo que a gente já viu. Isso eu acho que dá até o torcedor, obviamente que o resultado ele frustra, e ele frustra muito, porque pelo que foi a partida, por ter saído na frente, por ter criado oportunidades, tomar uma virada no final do jogo, é muito doloroso, cara. É muito doloroso. E até a sequência de resultados recentes, o Atlético hoje é o 13º. Olha a sequência de jogos. É absolutamente lamentável a sequência de jogos do Atlético. Mas foi diferente de tudo que a gente viu desse Atlético do Felipão. Então, se você for pensar na Libertadores, o torcedor do Galo, eu acho que é animador. Apesar da derrota, eu acho que é animador. O Palmeiras é uma equipe que, como o Flamengo, você não pode ceder nada. Você não pode ceder um espaço, um momento, um segundo de brilhantismo. Mas já houve uma sinalização positiva. O primeiro tempo foi muito intenso, cara. Foi muito intenso. E quando eu termino o primeiro tempo, eu pensei, isso vai custar. Isso vai custar porque isso tem sido a tônica dos jogos do Atlético. O time costuma, mesmo às vezes não jogando bem o primeiro tempo, mas o time costuma cair um pouco no segundo tempo e aconteceu de novo. A queda técnica e física, ela condiz com o crescimento do Flamengo, onde entra o Arrascaeta e ele se aproveita dessa fragilidade e é cirúrgico. Ele não perdoa. Arrascaeta não perdoa, tá? E aí sai com um grande resultado do Independência, um baita resultado, tá? Em termos de classificação,
Tá aqui, cara. O Flamengo tá a 9 pontos do Botafogo. Vice colocado de momento. Então, o Sampaoli falou, após a vitória contra o Grêmio, que mais importante do que a vitória, ele queria ver a consistência, né, na atuação da equipe. Não houve consistência. O Flamengo ainda oscila suas atuações. Apesar da vitória, não é aquilo que o Sampaoli diz que ele quer ver. O resultado, obviamente, ele é fundamental, ele tem que ser destacado, porque é um grande adversário do outro lado, só que a gente contextualiza, né? O Flamengo ainda não consegue repetir as suas atuações. O Flamengo ainda não consegue ter uma sequência de boas atuações. Para disputar o brasileiro, como diz o. A gente vai trazer uma notícia aqui, é necessário ter mais consistência. É necessário ter um pouquinho mais de regularidade. Porque o Flamengo vai seguir na Libertadores e vai seguir muito bem. E o Flamengo vai seguir na Copa do Brasil e vai seguir muito bem. O Flamengo vai disputar 3 competições. E eu imagino que nesse contexto, até porque já está com um pé na final da Copa do Brasil, o Flamengo ele vai dar uma priorizada nas Copas. Não vai ter jeito. Ele vai ter que fazer isso. E em virtude ainda dessa falta de regularidade, de boas atuações, é importante destacar o resultado. Né? É importante destacar o resultado, baita resultado, e para o torcedor atleticano, que se frustra, e é justo e é legítimo, pensando na Libertadores, há uma ponta de esperança, tá? Onde o Atlético mostrou uma evolução impressionante, e eu acho que muito dessa evolução passa também pela postura do Hulk, o Hulk que reclamou muito menos, né? Já mais preocupado com o futebol. Eu acho que é isso que o Hulk tem que fazer. Ele abriu mão da posição de capitão, porque ele até mostrou uma certa frustração por estar sendo, de certa forma, perseguido, mas não é perseguição. Ele vinha, ele estava muito chato no jogo. E eu acompanho alguns setores da imprensa mineira, os próprios mineiros, que eles são muito, como é que fala? Eles procuram valorizar muito o futebol mineiro, seja Cruzeiro, seja Atlético Mineiro, seja América Mineiro. É uma imprensa que eles valorizam muito os clubes mineiros, né? Mas eles mesmos já estavam, cara, o Hulk está reclamando muito, o Hulk está reclamando muito. E ele focado no futebol, eu acho que quem ganha mais é o Atlético. Eu acho que o Hulk, ele ao decidir que, poxa, não vou ser mais capitão, ele mostra uma mudança de, cara, estou preocupado com o meu futebol. Estou preocupado em dar retorno esportivo para o Atlético. E eu acho que aí é onde ele agrega mais. Aí eu acho que é onde o Galo, o Atlético, ganha muito mais. Então, houveram coisas positivas. A derrota, volto a repetir, sendo muito repetitivo, ela é extremamente frustrante. Mas o que se viu de atuação, de intensidade, é algo a ser destacado. Para uma disputa de Libertadores, é algo positivo. O Palmeiras está numa crescente, o Galo agora mostra uma crescente. E a promessa para a gente é de um grande jogo. É de 2 grandes jogos, tá? Para essa disputa aí de oitavas de final de Libertadores. Vamos com as notícias esportivas agora? É só a situação de tabela, né? O Fluminense é o 4º colocado, o Flamengo é o vice, como a gente já destacou aqui. O Cuiabá, cara, né? Pulei o Cuiabá, né? Pulei o Cuiabá Internacional, que eu tava vendo o gol aqui do Marrocos, perdão ao torcedor. Uma derrota, assim, com contextos, com requintes de maldade, né? É impressionante como o Daverson está sendo decisivo para essa equipe do Cuiabá. É impressionante como cara, ele assumiu o protagonismo nessa artilharia do Cuiabá de uma forma impressionante. Ele tem sido um cara que está ajudando muito essa equipe do Cuiabá. Essa equipe do Cuiabá, eu confesso a vocês, ela está me surpreendendo positivamente. Já são 3 vitórias em sequência. O Cuiabá, inclusive, passa o Cruzeiro, passa o Fortaleza, passa o Internacional. Não é obra do acaso, tá? Não é obra do acaso. É uma equipe que, em termos de orçamento, ela perde para 90% do campeonato. Eu acho que o Cuiabá perde em termos de orçamento, de potencial de orçamento também. Ela perde para todas as equipes do Campeonato Brasileiro. Para todas.
de questão de torcida, de levar público para o estádio, né? O Bragantino talvez rivalize com o Bragantino, mas o Bragantino tem a bênção da imprensa de energéticos, é uma equipe multimilionária. Então não dá para comparar o Cuiabá com o Bragantino. O Bragantino, eu estou falando, talvez de termos de receita, o Bragantino é muito rico. O Cuiabá, para conseguir receita com o seu torcedor, com patrocínio, né, com marketing, é muito mais limitado que qualquer outra equipe do Campeonato Brasileiro disparado. E olha onde é que o Cuiabá está no momento. É uma equipe que muita gente, inclusive eu aqui, quando inicia o campeonato, a gente faz aquela prévia, muita gente colocou o Cuiabá como uma das equipes rebaixadas. E eu coloquei também como uma das equipes que brigariam contra o rebaixamento. Brigou por um certo momento e vive um momento espetacular. Simplesmente espetacular, encabeçado pelo Daverson, né? Um grande resultado no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e para o Internacional, eu, cara, assim, não é querendo ser o portador das más notícias e nem o agente do caos. E ainda sem o Cudê, tá? Quando é anunciada a demissão do Mano Menezes, eu falei aqui e eu continuo, isso não é oportunismo, tá? Porque senão muita gente vai falar, é oportunista, né? Perdeu agora, vai ser oportunista. Não, eu falei após o anúncio da demissão do Mano Menezes, que o Alessandro Barcelos, ele colocou a cereja no bolo dos erros da sua gestão. Foi a cereja do bolo. Num momento tão decisivo para o Internacional, às vésperas de uma disputa de oitavas de final contra o River Plate, essa troca de treinador para um Cudê, que não é um treinador que dá jeito no curto prazo. Ele teve semanas, meses de trabalho no Atlético Mineiro e ele não conseguiu. Cara, o time muitas vezes jogava bem, estava mais organizado e, obviamente, pelo tempo de trabalho era para estar mais organizado, mas era um time inconstante. Era um time inconstante. Viveu altos e baixos ao longo da gestão Cudê. Altos e baixos com o torcedor. De uma semana tá vaiando, passam 2 semanas, o torcedor tá aplaudindo, passam 2 semanas, o torcedor tá vaiando de novo. Então foi um período inconstante. Se a gente pegar e espelhar o que foi o trabalho recente do Cudê no Atlético Mineiro, não haveria qualquer sinalização positiva de que esse trabalho de curtíssimos períodos, de pouquíssimos dias, traria resultados imediatos para o Internacional. O Mano Menezes teve um período muito ruim no início dessa temporada, boa parte do primeiro semestre, e ele recuperou o bom futebol do Internacional. Ele passava por um momento, sim, de resultados ruins. Isso é natural. Eu acabei de falar do Fluminense. O Mano Menezes passava, sim, por momentos de resultados que não agradavam. Só que essa troca, para mim, foi a cereja do bolo dos maiores erros da gestão do Alessandro Barcelos. E não é oportunismo falar isso, tá? E não é oportunismo falar isso. Eu não vejo qualquer possibilidade agora do Internacional passar pelo River Plate. Vai ter que jogar com a força da camisa e com a força da torcida. Eu espero e torço para que o Internacional passe, para que o Internacional elimine e avance na competição e brigue até pelo título. Torço, porque é uma camisa fortíssima, com muita tradição na Libertadores. Só que você contar apenas com o místico e com a superstição, isso a gente tem que deixar para o torcedor. A gente que olha para o futebol tentando, sabe, ter uma visão mais moderada e um pouco mais, cara, mais próxima da realidade, se é que a gente pode dizer assim, a gente não pode viver de si, de possibilidades, de misticismo e de superstição. Isso eu deixo para o torcedor. E o torcedor tem que fazer isso. E o torcedor tem que apoiar agora. Eu acho que para o Internacional dar uma virada imediata, vai passar pelo torcedor. Vai passar pelo torcedor. O Vasco da Gama hoje, o Santos hoje, são duas equipes que não têm o apoio do seu torcedor, porque foram punidos. E o torcedor, nesse momento difícil, especialmente do Vasco da Gama, ele seria uma peça fundamental para dar confiança para esses jogadores. E não tem esse apoio. E não tem esse elemento que daria confiança aos atletas. O respaldo para os atletas. Porque eles vão errar. Isso é normal. A fase é ruim. A confiança está embaixo. Eles vão errar. Mas eles sentindo que eles estão sendo abraçados pelos torcedores, a confiança sobe. Isso dá uma injeção de ânimo. Isso muda o estado anímico dos atletas.
dos personagens dentro de campo. E eu acho que é isso que vai valer para o Internacional. É jogar muito mais na raça, é jogar muito mais na vontade, é jogar muito mais inflamado e incendiado pelo seu torcedor do que por qualquer outra coisa. Tá? É um momento chave. E eu acho que o Alessandro Barcelos ele escolheu o pior momento para trocar de treinador. Ele teve oportunidade de fazer isso antes. E ele escolheu, até por uma proximidade com o Eduardo Cudê. E eu não estou dizendo que o Cudê é um treinador ruim. Não é isso. Eu acho que até a escolha pelo Cudê foi justamente pensando num elemento assim, cara, eu preciso de um treinador copeiro e que vai me fazer levar as Copas. Pode ser que o Inter jogue um futebol horroroso e avance. O que importa é o resultado. Mas até agora a gente não viu. E uma derrota para o Cuiabá em casa, isso é uma derrota que custa caro. Tá? Isso é uma derrota que custa caro. Tá aqui o Internacional, tá? Vamos voltar para a tabela. O Cuiabá, nono colocado, entra aqui na zona de classificação para a Sul-Americana. O Cruzeiro, 10º colocado. O Atlético Paranaense, o Bragantino tá aqui, sexto. Zona de classificação para Libertadores, hein? O Bragantino está aqui. Atlético Paranaense está aqui, 7º colocado. Internacional, 12º. Corinthians, com essa vitória, vai respirando cada vez mais, né? Tá animado. O time tá confiante. Tá com confiança lá em cima. Eu imagino que o Corinthians agora deva ter uma vida um pouco mais tranquila. Imagino. Porque o Corinthians joga 3 competições. O Campeonato Brasileiro vai ficar meio que como um segundo plano, imagino eu, pela confiança que o time tem hoje. Já consegue, cara, uma sequência muito positiva. E isso a gente sabe como é que é. Você precisa de uma vitória, às vezes, para virar a chave. E o Corinthians tem isso hoje. O Santos, 15º colocação, não está tranquilo, tá? Longe de estar tranquilo, tá? Essa rodada vai ser tranquila ainda, mas longe de estar tranquilo no Campeonato Brasileiro. E é isso, tá? E aí, Vasco, lanterna absoluta, 9 pontos, é o virtual rebaixado já de momento. Não há qualquer ponta de esperança de uma melhoria no Vasco da Gama. Isso não há. Infelizmente não há. E é triste falar isso, né? Eu sempre falo aqui, é muito triste falar isso. Eu lamento muito, mas colhe os frutos de um péssimo trabalho. Né? De um péssimo trabalho, lamentavelmente. Vamos embora com as notícias esportivas. Preparador físico do Sampaoli dá um soco no rosto do Pedro após a vitória do Flamengo sobre o Galo. Pablo Fernandes reclamou de comportamento em aquecimento, o atacante retrucou e foi agredido. Cara, tá tudo bem, os caras inventam uma crise, né? Que loucura, né, meu? Tá tudo bem, os caras inventam uma crise. É impressionante, né? O argentino questionou o atacante por ter sentado no banco após as entradas de Luiz Araújo e Everton Cebolinha. Não gostou de ser retrucado e agrediu o camisa 9 rubro-negro. O elenco saiu em defesa do companheiro e já manifestou para a diretoria que não treinará enquanto o preparador físico estiver em campo. Pedro prestará queixa na delegacia em Belo Horizonte e realizará exame de corpo de delito. O ocorrido atrasará o retorno da delegação do Flamengo ao Rio de Janeiro, que tinha chegado ao Galeão prevista por volta das 2h30 da madrugada de domingo. Tá aqui o cidadão. Um cara muito emocionado, né? Vamos passar panos quentes, né? Vamos passar panos quentes porque o trabalho do Sampaoli hoje é um trabalho consolidado. Consolidado não, mas é um trabalho que vem se consolidando, né? Mas mostra que o elenco tá fechado com o Pedro. Então, se esse cara estiver lá, a gente pode ver uma queda nas atuações do Flamengo. Então, acho que assim, é importante a diretoria do Flamengo agir de forma rápida, conter isso, porque eu acho assim, o momento do Flamengo, a crise com a torcida não vai ter. Não vai ter. Né? Então, é hora da gestão atuar de forma profissional, agir rápido, e se tiver que afastar o profissional, afasta o profissional, espera a poeira baixar, e aí ele volta. Eu não sei como é que vai ser a negociação com o Sampaoli. Eu só sei que não vai ter clima, pelo menos pelos próximos dias. Ele pode ir lá pedir desculpas, mas o fato do Pedro ir até a delegacia e prestar corpo de delito não foi algo que ele vai engolir tranquilamente. Porque é comum no futebol a gente falar assim, o que acontece dentro de campo fica dentro de campo. Quando volta pro vestiário tá tudo certo, eles conversam, se desculpam, e é normal, e é a vida que segue. Aparentemente,
justamente por ele prestar queixa, ele não prestou ainda. Vamos ver o que vai acontecer. Mas se ele prestar queixa, de fato, você vê que é um negócio muito sério e que não é uma parada que vai se resolver. Ah, é coisa de vestiário. Não é bem assim. Óbvio que se não prestar conta, não prestar queixa na delegacia, não acontecer nada, eles vão para esse discurso. Olha, aconteceu no calor do momento, do jogo, a gente está querendo vencer a qualquer custo, ele ficou emocionado, mas o Pedro precisa, né, tá tranquilo com a presença do profissional. E se ele não tiver ok com a presença do profissional, o que é absolutamente natural, né, não adianta você falar assim, ah, o Pedro é religioso, ele tem que perdoar. Sim, a gente perdoa, mas ninguém é besta, né? Ninguém é besta. Vou aturar um cara que me deu um soco na cara gratuito? Não, eu não trabalho com esse cara. Eu posso até perdoar, mas eu não trabalho com esse cara mais. Eu não sou obrigado a aturar esse cidadão. Eu não sou obrigado a olhar para a cara dele. Uma coisa é você perdoar, porque você fala perdoar, aí as pessoas acham, ah, não, tem que abraçar, tem que voltar a conviver, tem que voltar. Não, e perdoar eu perdoo, tranquilo. Ele fez o que ele achava que era correto, ele estava emocionado, ele tava com a adrenalina no alto, tudo bem. Mas eu pessoalmente não trabalho mais com um cara que tem essa postura, com essa forma de agir e de pensar. Uma coisa é perdoar, outra coisa é você querer trabalhar com o cara de novo. E aí vai estar assim, por isso que eu volto a repetir. Cabe à diretoria do Flamengo agora agir rápido, porque o time vive um bom momento. Não tem qualquer motivo para ter alguma queda. O problema é bancar o cara no elenco, o São Paulo ele querer o cara lá, o Pedro não querer trabalhar com ele, os jogadores que eu acho que estão corretos ficarem do lado do Pedro. Isso é correto. Isso é correto. Porque o que o cara fez não se faz. Você dá um soco na cara de outra pessoa. No dia a dia, isso não existe. Você imagina no ambiente profissional. Na minha opinião, assim, é um ambiente profissional. Esse cara tinha que ser demitido. Tinha que ser demitido, ou, como eu falei, ele tem que ser. Se o São Paulo ele faz muita questão, ele tem que ser afastado e tomar uma punição pesadíssima do clube. Mas pesadíssima mesmo. Para que nunca mais volte a acontecer. Isso aí não condiz com o profissionalismo de um clube do tamanho do Flamengo, tá? Mas vamos ver. Eu acho que vamos passar panos quentes. E aí, só que para passar panos quentes, é preciso que todo mundo esteja ok, principalmente o Pedro, de trabalhar com esse profissional novamente, tá? Pelo menos no curto período, no curto espaço de tempo, eu acho que isso não deve acontecer não, tá? Sampaoli, aqui sobre o Sampaoli, explicou a Arrascaeta no banco, cara, não precisa explicar o Arrascaeta no banco. Ele jogou contra o Grêmio, ele precisa ser poupado, né? O torcedor acha que o Arrascaeta sofreu muito com a questão física no início do ano, e não é, em questão de meses que ele vai estar o Hulk, né? Vai jogar todo o jogo. Não é bem assim. Você tem que poupar o cara também, né? Não é uma parada de, não, ele vai jogar todo o jogo, ele vai arrebentar todo o jogo. Para ele estar bem, ele precisa estar descansado, física e mentalmente. Poupar o Arrascaeta foi simplesmente algo normal, na minha opinião, tá? Cada jogo tem diferentes características. A Arrascaeta é um dos jogadores que mais sente jogar a cada 48 horas. É o que o Sampaoli acabou de falar, né? Ele fisicamente, ele não é um tanque de guerra. O que ele tem de diferente, e de habilidade, e de talento, e de dom, ele pode não ter isso na parte física. E está tudo bem. E está tudo bem, tá? Isso não é algo para, nossa, ter para cobrar o Arrascaeta, por que você não. Não, está tudo bem. Pensamos que ele poderia jogar 45 minutos, sem nenhum problema, e por isso ele entrou depois. Everton, a mesma coisa. Estamos dosando minutos com eles. Penso sempre na maneira de vencer a equipe rival. Cada coisa que a gente fez é sempre para ganhar. Eu concordo totalmente com o Sampaoli. Inocente é quem acha que ele vai conseguir jogar todo o jogo. Não tem como, cara. Ainda mais o Flamengo, volto a repetir, uma equipe que vai jogar 3 competições. Tá no Brasileiro, jogou Copa do Brasil, tá no Brasileiro, vai jogar daqui a pouco a Libertadores, as oitavas da Libertadores, depois tem o jogo da volta da Copa do Brasil. Então você tem que fazer essa gestão de forma correta, tem que ter o cuidado, né? A Arrascaeta é um jogador que determina para nós. Ter ele é sempre um jogador que vai mudar muitas coisas. Ter ele é sempre um jogador, bom, não consegui ler da forma correta aqui, eu peço perdão, tá? Elogiou o lateral Wesley, que fez o gol da virada, de fato, né? Ele tem muita capacidade, com pouca idade, já conquistou e se colocou em um futebol exigente como esse. Fico feliz por ele.
vejo um crescimento enorme a cada jogo. Sinceramente, ele trabalha muito e ganhou a posição com muito futebol, que parecia que faltava algo quando a gente chegou. A gente vê Flamengo com jogadores jovens, a gente vê Corinthians revelando jogadores jovens. Mais uma vez, eu puxo a memória aqui, eu cito o Palmeiras. A última coletiva do Abel Ferreira, ele falou que os reforços estão no Palmeiras, de recuperar jogadores lesionados, recuperar a cabeça de jogadores que estão sem confiança e apostar na base. Eu acho que o Abel, ele vendo esse movimento, especialmente do Corinthians, tá? Especialmente do Corinthians, eu acho que ele olhou e falou, cara, a gente tem a melhor base do Brasil. Não é possível. E o Palmeiras é atual bicampeão da Copinha. Tem a melhor base do Brasil. Isso é fato. Todo mundo fala bem da base do Palmeiras. E por que o Palmeiras não tem jogadores tão decisivos na sua base, vindos da sua base, como foi o Danilo recentemente? Então tem um problema. O Abel tem um problema para trabalhar com esses jogadores. Ele vai com paciência, ele vai com calma. Mas tem um problema. Porque nenhum jogador da base, na fase do Abel, ele se destacou. Nenhum se tornou protagonista. Os últimos protagonistas vieram da era Luxemburgo. A era Abel Ferreira não revelou nenhum jogador para a equipe titular do Palmeiras, de fato. Então, eu acho que é isso que ele olha e ele fala, pô, vamos trabalhar melhor. E até uma mudança de discurso do próprio Abel, que sempre falava que tinha que ter cuidado. O Sampaoli também está sabendo utilizar muito bem essa garotada. E eu acho que isso serve de exemplo para tantos outros treinadores que olham para sua base e começam pô, preciso trabalhar melhor. Como é que a gente trabalha melhor isso? Por que o Flamengo está tão bem? Por que o Corinthians, especialmente o Corinthians, está tão bem, né? Com esses atletas revelados pela base. A Arrascaeta vibra com a vitória do Flamengo. Ainda dá para ser campeão. Eu também acho, concordo 100% com a Arrascaeta, mas o Arrascaeta, em especial o Arrascaeta, ele não é um atleta que ele vai jogar todos os jogos, mas ele é um atleta que ele pode ser decisivo entrando como ele fez nesse jogo contra o Galo. Entrando mais no segundo tempo, pegando uma equipe adversária distraída e cansada, e ele com sua habilidade única, com seu talento ímpar, ele pode fazer a diferença, tá? Eu acho que existe essa possibilidade do Flamengo brigar sim pelo título. Tá a 9 pontos do Botafogo, mas eu acho que dá para brigar sim, tá? Eu acho que tem elenco e contratou justamente para conseguir brigar por isso, por esse objetivo na temporada. Derrota do Atlético Mineiro para o Flamengo, Hulk desabafa. Mais um fim de semana, com todo respeito, mais um fim de semana foda pra gente, né? Difícil, cara, difícil. O Atlético abriu o placar, teve outras chances, neutralizava as tentativas do Flamengo. Eu diria para você que 80% do jogo foi dominado pelo Galo. Uns 80% do jogo, mas nos 20% restante foi aonde o Arrascaeta brilhou, né? Foi aonde o Arrascaeta, ele foi o cara diferente, onde ele foi o cara decisivo. Eu acho que o Hulk, parando de reclamar tanto, focando no seu futebol, eu acho que é um dos pivôs para a melhoria do futebol coletivo do Galo. Ele tem que ser um capitão, mas na parte técnica. Não na parte de reclamar com o juiz, de cobrar arbitragem. Ele tem que ser um capitão técnico. Ele tem que ser uma referência técnica, como ele já foi no passado. Ele tem que voltar a ser essa grande referência técnica. Porque com isso quem volta a crescer é o Atlético. Uma mudança de postura muito diferente. Um Atlético com uma outra pegada. Mais um fim de semana foda pra gente. Que a gente não conseguirá nem sair para almoçar, é o preço que iremos pagar. Fizemos 1-0, melhor no jogo, tivemos chances de matar o jogo, infelizmente não conseguimos. Acertou a trave, Matheus França teve que fazer boas defesas, e aí, né, as circunstâncias do jogo acabaram levando a isso, né? As circunstâncias do jogo acabaram levando a isso. Luxemburgo, vamos de Corinthians, explica a retomada e trabalho emocional no Corinthians. Lá dentro, o couro come. Eu vi uma das preleções do Luxemburgo, é impressionante, tá? É impressionante. Ele realmente está fazendo um trabalho interno de recuperar a confiança desses atletas que é impressionante. Eu vi uma preleção que ele fala, pô, alguns dias atrás a gente não podia nem sair pro hotel para dar autógrafo. Hoje a gente pode. E essa conquista é nossa. Essa conquista é de vocês, né? Impressionante, cara. Eu fiquei arrepiado quando eu vi o Lucha. Fiquei, caraca, o Lucha. A gente falava que o Lucha tava mais senhorzinho, né? Tava mais vovô, um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais tranquilo.
Ele mudou a postura, hein? Eu acho que, de fato, quando ele chegou no Corinthians, ele estava mais calmo mesmo, estava no modo vovô, né? Mais tranquilão, mais sossegado. Ele virou isso de uma forma. Quando eu ouvi essa preleção, eu falei: caraca, é o Lucha dos anos 90, hein? Início dos anos 2000. Muito legal, cara. Ele tá fazendo um baita trabalho no aspecto psicológico, principalmente, né? Porque é isso que precisa. Que o Corinthians tem muitos jogadores habilidosos e talentosos, isso não se discute. Agora, na questão no aspecto da confiança, isso pesava muito. Isso o time jogava mal, obviamente, né? Faltava um trabalho melhor de comando técnico, isso também faltava, mas a questão da confiança eu acho que era o que mais pegava, né? Isso era o que mais pegava com o Corinthians. Em momento algum, eu falei aqui ou fiquei preocupado em ser mandado embora. E de fato, eu acho que em nenhum momento ele estava preocupado em ser mandado embora. O questionamento foi sempre externo. Se fosse mandado embora, normal do futebol. Tem que trabalhar. Nada resiste ao trabalho. Aumentou a dificuldade? Trabalha mais. E aí a coisa acontece. Tecnicamente, sim, foi o nosso melhor jogo. Muito passe certo, jogo de bola, domínio do que está fazendo. A única coisa que cobrei no intervalo era que tínhamos que ser mais contundentes, fazer o goleiro sofrer mais. Mas tecnicamente foi o nosso melhor jogo, envolvendo o adversário, jogando o adversário para trás. Foi o melhor jogo nosso. Tá? O adversário não foi muito bem parâmetro, mas é importante sim destacar o que o Luxemburgo falou. Mas também tem que contextualizar. O adversário não é muito parâmetro, né? O Vasco da Gama, lamentavelmente, é uma equipe que todas as outras olham sem nenhum respeito mais. Sem nenhum respeito mais. Logo que cheguei ao Corinthians, teve um movimento de torcida. Eu estava com Duílio e Alessandro. Falei, vamos lá conversar com eles. Essa parte emocional foi a que mais trabalhamos. E em momento algum, eu peguei um jogador e coloquei exposto aqui. Às vezes, vocês não conseguem entender. Eu respeito o lado de vocês, mas vocês têm que vir aqui para o lado de cá. Quando vou fazer uma palestra para os jogadores, sento ao lado deles. Eu sei a proposta de vocês, mas tem coisas que não podemos falar. Está todo mundo de olho. Não vou chegar aqui e falar que meu jogador não jogou porra nenhuma. Lá dentro, o couro come. E, de fato, o Luxemburgo, ele muitas e muitas vezes ele falou sobre isso. Eu não vou falar. Ou ele passava panos quentes pós-jogo, às vezes uma partida lamentável de um atleta, os jornalistas iam lá, perguntavam, e, e assim, é compreensível o lado do Luxo e é compreensível. E eu me recordo que nos primeiros semanas de Luxemburgo eu até falei, cara, é totalmente compreensível o que o Luxo está fazendo, porque ele não pode expor ninguém. Ele não pode seguir o modo Rogério Ceni. Ele não pode seguir o modo Antônio Carlos Zago no Curitiba. Você tem que ir lá e ficar assim, se eu quero fazer o trabalho dar certo, eu não posso tirar mais a confiança do jogador. Eu não posso fazer isso. Expor o cara ao público, ao torcedor, à opinião pública. Eu não posso fazer isso. Mas lá dentro o couro come. Isso que eu gostei de ver. Porque mesmo nas coletivas, ele não deixava isso muito claro, né? Ah, estamos trabalhando, estou vendo melhora. Ah, estamos trabalhando, vendo... E aí você não via a melhora. Agora a gente vê a melhora, né? E agora ele fala, lá dentro o couro come. Então ele trabalha a parte psicológica, ele dá muito apoio, ele dá muita confiança, mas quando faz cagada, agora a gente tem a convicção que o couro come. E agora, antes, quando ele chegou, talvez ele não tivesse tanta moral para fazer isso. De cobrar os jogadores, de ir pra cima, falou, que merda que vocês fizeram, pô, perdão pelos palavrões, que o Luxemburgo fala muito, puta que pariu, né? Como é que pode um negócio desse? É a camisa do Corinthians, a gente tá jogando em casa, se não se faz com o torcedor, né? Mas fora, ele tem que blindar os atletas. Esse é o trabalho do treinador. Ele não pode tirar a confiança. Lá dentro, o couro come. E é normal isso. A cobrança ela tem que ser profissional. Mas lá dentro é lá dentro. Ninguém está exposto. Todo mundo sabe que quem fez as cagadas. Não é necessário. Se o Luxemburgo vai dar um come a alguém na frente de todo mundo, é normal. Todo mundo sabe que ele fez a cagada. Agora, expor isso para a opinião pública, esse é o problema. Esse é o problema. Mas tem o lado da imprensa. A imprensa tem que questionar. A imprensa tem que questionar. A imprensa vai questionar. E aí cabe o trabalho do Luxemburgo como treinador de blindar. E ele vem fazendo isso muito bem. Grande trabalho do Luxo até o momento. Eu tinha minhas dúvidas em relação ao trabalho dele. Fiquei muito pessimista
em alguns momentos, hoje eu vejo um trabalho muito promissor, cara. Eu vejo um trabalho muito promissor. Não é um trabalho para buscar títulos nem nada disso. Até o momento, não. Mas eu vejo um trabalho muito promissor. Uma coisa que pode eventualmente levar o Corinthians a uma disputa de título, que pode levar o Corinthians a vaga na Libertadores direta. Eu vejo essa possibilidade hoje. Porque o momento é muito bom, o futebol evoluiu muito e a confiança está em alta, né? Então, a gente só tem a parabéns. A gente questionou aqui e criticou bastante o Lucha, porque tinha que ser criticado. Não adianta a gente ficar aqui também, de boa praça, de não, né, não, isso não pode, ele chegou agora. Eu fiz isso por uns dois, três jogos, né? Pô, ele acabou de chegar, né? Ele não estava treinando, ele está voltando a se habituar, a se ambientar, a se habituar com esse ambiente, né? A voltar a pensar 100% no futebol. Mas depois de um tempo você fala, pô, agora já deu tempo. Cadê a evolução? Agora a evolução chegou. Levou o tempo. E aí quando você olha para o Internacional que trocou de treinador, se o Cudê levar esse tempo para ajustar o Internacional, que é um tempo natural de trabalho, é um tempo natural para você consolidar o trabalho, a temporada do Internacional está acabada, né? O que o Luxemburgo fez no Corinthians, o trabalho que ele fez no Corinthians, eu acho que é para todos os dirigentes olharem e falar, cara, esse é o processo natural das coisas. Um resultado imediato, ele é a exceção. Ele é a exceção. O Sampaoli precisou desse tempo para chegar nesse momento. Então, esse é o processo natural das coisas, tá? E é legal que o trabalho do Luxemburgo está dando resultado e está dando certo agora, justamente para mostrar que você precisa dar tempo para trabalhar. Para alguns trabalhos, você não vê evolução. E o Luxemburgo, por muitos e muitas rodadas e muitos, você não via evolução. E aí a gente parabeniza a gestão do Ilho por bancar o treinador, por mantê-lo lá nos momentos mais difíceis, onde ele era questionado e muito por torcedores, por youtubers, influencers corintianos, para que ele caísse. E ele ficou. E o resultado tá aí, tá? Então, parabéns ao Lucha e ao elenco corintiano por esse grande resultado. Sobre Roger Guedes, comenta futuro no Corinthians e diz que vai doar valores de pi. O torcedor é algo espetacular, né? O torcedor de todas as camisas, de todos os clubes, é algo espetacular. Corintianos fizeram campanha pedindo a permanência do atacante, que deixa a definição sobre saída ou permanência do timão para o seu empresário Paulo Pitombeira, né? Sobre essa questão do Corinthians, né, da possível interesse do Al Nassr, né, o clube do Cristiano Ronaldo, o que a gente tem de notícia do meio esportivo, de setorista, né, pessoas próximas, é que o empresário do jogador ofereceu o Roger Guedes. Não é que o clube fez uma proposta. O empresário ofereceu e os árabes sinalizaram como, olha, é um jogador interessante. Mas daí a virar uma proposta é outra história, tá? É outra história. Na mira de clubes árabes como Al Hilal e Al Nassr da Arábia Saudita, o atacante deixa o futuro nas mãos de seu empresário, mas promete dedicação ao clube. Não está faltando esforço. Não está faltando esforço. Ele pode até ter recebido já uma sinalização de um salário melhor, de condições de trabalho melhores, né? Algo para ele realmente se aposentar, né? Para ele ganhar uma grana para ele se aposentar, mas em nenhum momento o Roger Guedes ele está deixando de entregar. Eu acho que é isso que isso que engrandece, assim, porque se eventualmente ele sai, ele vai sair pela porta da frente. O torcedor não vai chegar num período de chamar de mercenário. Alguns vão, isso é natural, porque é um cara diferente, é um cara que está sendo um dos pivôs do bom futebol do Corinthians. Alguns vão, mas eu imagino que a grande maioria vai olhar e falar: cara, muito obrigado pelo que você fez. Mesmo nos últimos dias, sabendo que você estava para sair do Corinthians, se isso acontecer, você entregou o máximo, você deixou tudo, você honrou a camisa do Corinthians. Então eu não sei, o futuro a Deus pertence, né? O futuro a Deus pertence e aos árabes também, né? E aos árabes também. Mas enquanto houver essa indefinição, se é que a gente pode dizer assim, ele está trabalhando, ele está se dedicando, ele está focado no Corinthians e isso ninguém pode questionar, né?
Isso ninguém pode questionar sobre o Roger Guedes. Vamos sobre Vasco e Ramon Dias. Ramon Dias aponta falta de tranquilidade. O time está muito pressionado. O treinador falou com a imprensa após a derrota para o Corinthians. O time é o último colocado do Campeonato Brasileiro. Vamos pegar aqui algumas aspas do Ramon para finalizar, tá? Existe a evolução. E de fato existe. E de fato tem uma evolução. Temos que seguir trabalhando. Há muito o que fazer. Temos que dar principalmente mais confiança para a equipe, porque tivemos situações, mas não concluímos. Tivemos uma muito clara que poderia ter nos dado o empate. Entendi esse trecho aqui, perdão. No segundo tempo competimos bem, sem contundência, mas competimos. Temos que trabalhar muito para tranquilizar o time que está muito pressionado. Necessitamos de tempo de trabalho. Temos que trabalhar em todos os sentidos, temos que trabalhar o ânimo futebolisticamente. Isso é o que eu falei. Nesse aspecto, talvez o torcedor vascaíno fosse a peça essencial para melhorar o ânimo dos atletas, né? O estado de espírito, o estado psicológico dos atletas. E isso os jogadores do Vasco não tem mais. E eu nem sei por quanto tempo. E esse tempo pode ser o tempo necessário para que não dê mais tempo para o Vasco se recuperar no campeonato. A sequência, o momento, ele indica que o Vasco vai ser rebaixado. Mas o futebol brasileiro, a gente já viu reviravoltas. Não significa que o Vasco vai fazer uma campanha igual do Fortaleza e vai se classificar para a Libertadores, mas há tempo útil e hábil para o Vasco sair da zona do rebaixamento. Só que o momento, a sequência recente, a sequência de maus resultados, a confiança dos atletas, nada dá qualquer indicação de que vai virar. Quando a gente fala de América Mineiro, a gente fala de uma equipe que muitas vezes joga bem. E acaba perdendo em uma bola, acaba perdendo num lance no final da partida, como tomou o empate do Flamengo, por exemplo. É uma equipe que você vê possibilidades. O Vasco você não vê possibilidades. O Coritiba era uma equipe que você não via possibilidades. E aí, em coisa de 2, 3 rodadas, hoje você vê possibilidades no Coritiba. Por isso que eu falo, dá tempo pro Vasco. Mas a sequência, nada sinaliza e nada indica que alguma coisa vai mudar. Sai CEO, troca treinador, vem jogadores novos. Nada muda, cara. Nada muda. É impressionante o momento do Vasco da Gama. Temos que dar tranquilidade, porque no momento em que empatamos, quando o Vasco marcou, perdia por 2-0. Dava 25 minutos para poder recuperar. Mas aí tivemos uma saída ruim. Uma bola para trás e estávamos muito abertos. Isso aqui é o que eu estou falando. Eu não sei como vai ser o trabalho do Ramon, mas isso é algo que precisa mudar urgentemente no Vasco. Isso é algo que precisa mudar, assim, o momento não é pensar em bom futebol. O momento é pensar em resultados. Isso aqui precisa acabar de forma urgente. Isso não acaba nunca. Isso não acaba nunca, né? É impressionante. Temos que transmitir à equipe tranquilidade para resolver situações ao nosso favor. Temos que seguir trabalhando muito, né? Vai ter muito trabalho pela frente, Ramon. E eu acho que agora para o Vasco não é uma troca de treinador que vai resolver. Não é mais. A gente vê coisas boas no trabalho do Ramon e eu vejo que a gente vê coisas muito mais interessantes do que a gente via com o Barbieri, nos últimos dias de Barbieri. Mas se ele não resolver o problema defensivo do Vasco, assim, jogar contra o Vasco, a defesa do Vasco, como diria o Rômulo Mendonça, é um convite ao prazer, né? O Corinthians encarou o Vasco sem torcida e pegar a defesa do Vasco é um convite ao prazer. Um convite ao prazer, como diria Rômulo Mendonça. Literalmente, né? Literalmente. Esse é o trabalho do Ramon. Era grande chance do Vasco conseguir pelo menos um empate, porque não tinham torcedores. O Corinthians foi punido pelo caso dos gritos homofóbicos. Era a grande oportunidade do Vasco da Gama. Conseguir um resultado, não uma vitória, eu tô falando um ponto pelo menos, sabe? Só para falar assim, olha, pontuamos em Itaquera. E aí você pode usar isso para tentar incendiar e motivar os jogadores, né? Não aconteceu. Vambora, vamos com Palmeiras, né? Organizada do Palmeiras protesta contra a Leila em Nova York. Cadê? Aqui, ó. Olha o telão, ó. Você tá vendo o telão aqui?
a torcida Mancha Alviverde promoveu um protesto contra a presidente Leila Pereira nesse sábado na cidade de Nova York. Uma mensagem em um telão localizada na Times Square, aquela região central de Nova York, onde tem aquele monte de telão. Sabe quando a gente vê aquela TV, o Ano Novo de Nova York? Onde tem aquele monte de telão, aquele monte de cor, de luzes? É lá, tá? É lá. Eles pagaram um telão de publicidade para cobrar a presidente Leila Pereira. Já que ela está de férias, enquanto a torcida inteira do Palmeiras está pedindo reforços, o protesto chega até ela. Cadê as contratações? Cumpra suas promessas, tá? Torcida emocionada, mas vale aqui o destaque. Eu não costumo dar muita moral, né, para protesto de torcedor, porque eu acho que não agrega em nada. Mas me chamou, foi muito curioso, né? Os caras pagarem. Eu me pergunto quanto custou essa brincadeira, né? O quanto custou essa brincadeira para a Mancha Alviverde. Certamente que não foi barato. Custou alguns milhares de dólares, tá? Custou alguns milhares, não é centenas. Foram alguns milhares. Isso aqui é na Times Square, um dos painéis mais nobres da cidade de Nova York, tá? Uma das regiões onde os painéis de publicidade mais nobres do planeta, talvez. Do planeta Terra, tá? Então, os caras criticam o tal do avião, né? O tal do avião. E estão gastando dinheiro com coisas um tanto quanto questionáveis, né? O avião vai ajudar o Palmeiras. Primeiro que o avião, o dinheiro não é o dinheiro do Palmeiras, é da presidente, das empresas da presidente. E segundo que o avião vai ajudar o Palmeiras, logisticamente falando, a se poupar e a se desgastar menos nessa loucura do calendário brasileiro, né? Sobre internacional, vamos para internacional. O Eduardo Cudê, rápido. Pô, como que estamos de tempo? Nossa, são quase uma hora. Bom, ainda bem que a gente não vai coletiva hoje. Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos com o internacional. Cudê elogia a atuação do Inter no primeiro tempo e diz que a expulsão mudou o rumo do jogo em derrota. Só trazer uma aspa aqui do Cudê. Acho que poderíamos ter um placar mais amplo. Fizemos um grande primeiro tempo. Não geramos muito no início do segundo. Continuamos criando, mas a expulsão muda tudo. Se você quer perguntar, acho que não tem tempo. Mas o que posso falar é que o que se viu no primeiro tempo é a ideia do que queremos jogar e vamos trabalhar para manter todo o tempo de jogo. Muito difícil, cara. Muito difícil, porque o Mano Menezes teve um problema sério de manter a intensidade da equipe do Internacional ao longo dos 90 minutos. O Mano Menezes teve um problema sério com isso. Muito sério. Tenho a sensação que fazia muito tempo que eu não fazia um time tão dominante na primeira parte. Não tivemos a sorte de matar o jogo, mas tem que continuar trabalhando. A análise depois da expulsão troca tudo, tá? Pouquíssimo tempo de trabalho, espero que ele consiga fazer isso, porque como eu destaquei, o Mano Menezes não conseguiu. Não houve tempo útil e hábil para que o Mano Menezes conseguisse fazer isso, tá? E sempre foi uma questão. A questão física do Internacional é algo que vem sendo falado já há muito tempo no Internacional, de conseguir ter um time fisicamente forte ao longo dos 90 minutos. Vamos para São Paulo e a gente vai finalizar com a apresentação sobre a publicação do Rames Rodrigues. Agora sou tricolor. Cadê a publicação? Olha ele aqui, né? Camisa do São Paulo, mais fotos com outra camisa do São Paulo. Então, chegou, hein? Chegou. Agora, vamos, sem mais delongas. Vamos embora, que a gente está quase uma hora de podcast. E eu prometi ao torcedor São Paulino que a gente iria ver a apresentação de Rames Rodrigues. Então, São Paulo FC, tem na São Paulo FC Play também, tá? Você que é torcedor, a gente acompanhando aqui pelo YouTube, fica o convite aberto para você, torcedor, simpatizante, fã do esporte, fã de Rames Rodrigues. Para você se inscrever no canal e curtir o vídeo se você gostar, tá? Vambora, vai. Vamos que eu tô falando demais hoje. Deixa eu acelerar um pouco. Um momento muito aguardado pelo torcedor são paulino. A hora que ele assina o contrato, né? Porque até assinar, óbvio que você fica feliz e comemora, né? O torcedor fica feliz e comemora, mas
até ele pôr canetinha no papel, você viu, pô, agora vai. Agora, agora vai. Primeiramente, eu gostaria de te dar boas-vindas ao São Paulo. Obrigado. Queria saber como é que tá a sua sensação nesse momento, de ter a sua primeira experiência no futebol brasileiro. Ele falou obrigado, hein? Já tá mostrando que ele tá antenado no português, tá? Porque no espanhol é gracias, tá? Obrigado é gracias. Ele mandou um obrigado, hein? Tá? Vambora. É só um destaque aqui, só uma... E ter a oportunidade de jogar no grupo do São Paulo. Sim, estou feliz. É uma oportunidade muito grande para mim, para minha família também. É uma fase nova na minha vida, mas estou muito feliz, com muitas sensações boas. Sou um cara que gosta de jogar nos times grandes. São Paulo é um time grande, então espero fazer as coisas bem. Você é um cara que sabe. Ele ainda fala São Paulo, né? Ele vai ajustar. Ele vai ajustar, mas eu queria deixar aqui, não é uma crítica ao Lugano, tá? Não é uma crítica ao Lugano. Mas o Rames Rodrigues, acredito eu que ele tem muitos amigos brasileiros. Mas estar no Brasil mesmo, eu acho que ele passou pouquíssimo tempo em Brasil ou em qualquer outro país que tivesse a língua portuguesa como a língua nativa. E ele já tá falando português melhor que o Lugano, hein? Todo respeito ao Lugano, mas o Rames já tá falando mais português do que o Lugano, hein? Que passou anos no São Paulo, né? Sagrado mundialmente, um dos maiores clubes do mundo. O que te fez escolher ir ao futebol brasileiro e vestir a camisa de São Paulo? Porque São Paulo é um time muito grande na Sul-América, no Brasil também. É um clube que sempre ganha títulos e isso para mim é muito importante, porque eu sou um cara que gosta de ganhar, um cara que gosta sempre de jogar bem. Então, São Paulo agora tem um treinador que tenta jogar bem e um clube grande, né? Então, para mim é muito importante isso. Quando você definiu o assento com o São Paulo, muitos jogadores acreditam que te procuraram para falar sobre o clube. Como é que foi esse contato e o que falaram para você sobre o São Paulo? Não, eu falei com o Rafa, falei com ele 4 vezes. Eu perguntei para ele como é que era o clube, como era tudo, e ele falou só coisas boas, só coisas positivas. Então, para mim, falar com ele foi uma decisão muito importante para mim, porque é sempre bom ter alguém no clube que você vai. Então, agradeço a ele também, que ele é um cara muito boa gente. Eu joguei com ele no Bayern Munique. Então, eu acho que para mim vai ser bom também ter ele lá. Tá mandando muito bem no português, hein, o Rames, mas eu só queria fazer um parênteses aqui sobre a questão da narrativa, né? É engraçado como é que são as narrativas, porque quando até o Rames chegar e dar essa entrevista para São Paulo FC, o que a gente ouvia de alguns sobre essa narrativa, né? Sobre essa história de como foi a negociação do Rames, muita gente falou que o Rafinha conversava com o Rames Rodrigues todo dia, né? E o Rames acabou de falar, a gente conversou acho que 4 vezes. Você vê como é que é, né? Ah, não, o Rafinha tá conversando com ele todo dia, tal, tá falando como é que é o São Paulo. Não é bem assim, né? Eles não são tão amigos, eles são amigos, não tenho dúvida disso. Mas não são tão amigos assim. Esse cenário, essa narrativa que foi pintada não foi não foi exatamente assim, não, tá? É só fazer umas aspas aqui. Esse desafio de atuar no futebol brasileiro, o que você conhece do futebol brasileiro? Você falou ontem que já jogou com outros adversários, enfrentou e que hoje atua no futebol brasileiro. Como é que você vê esse futebol brasileiro no momento? O futebol brasileiro cresceu muito nos últimos anos. Eu acho que é o futebol mais competitivo da Sul-América. Isso para mim é bom. Eu sou um cara que competitivo também, um cara que gosta de jogar grandes jogos, grandes cenários também. Então, para mim, a decisão foi essa, né? Poder competir contra grandes times e poder jogar as Copas, a Taça Libertadores, a Copa Sul-Americana. Tudo isso é bom para mim também. Cara, deixa eu só ouvir mais um. Os brasileiros e clubes também de fora. O que te fez escolher o São Paulo no Brasil, além da grandeza que você citou? São Paulo é um time grande, né? Então, para mim foi tudo o que envolve São Paulo. Tudo o que tem, todos os fãs. Um time grande. Então, para mim, já joguei no Real Madrid, no Bayern Munique. Time grande, então para mim São Paulo está no mesmo patamar, né? Por tudo que tem, por tudo que a história que o clube tem. Então para mim foi muito fácil ir para lá, por isso. O Rames Rodrigues, cara, que espetáculo, né? É óbvio que a assessoria de imprensa ajuda muito, né?
mas o que ele fala, o que ele joga pro torcedor, né, é impressionante, assim, e assim, o como ele tá falando bem o português. Eu acho que isso são coisas, parece que são pequenas coisas, né? Você fala, pô, o cara tá falando do português, do Rames, cara, assim, são pequenas coisas que fazem com que não só o torcedor são paulino, tá? Não é só o torcedor são paulino, mas outros torcedores simpatizem com o Rames Rodrigues. O Soares, ele quando chegou no Grêmio, ele se esforçou muito para mandar um português, e isso logo de cara já traz uma simpatia. Não só do torcedor gremista. O torcedor colorado, obviamente, odiou. Mas os torcedores de outras equipes olham e falam, cara, a humildade do atleta de chegar e se esforçar ao máximo de falar o português. Isso, ele ganha outros torcedores. Assim, cara, o cara tá vindo num país e ele tá querendo, já no primeiro dia na apresentação, ele tá querendo falar o português, ele tá querendo falar a língua local. A gente, o brasileiro, é um povo muito. Quando essas questões culturais, a gente é um povo muito patriota, né? No geral, o brasileiro não é muito patriota, mas para algumas coisas o brasileiro ele é muito patriota. E essa questão, até pelo Brasil ser o único país da América do Sul e da América Latina de forma geral que fala o idioma português, acho que às vezes o brasileiro tem essa questão de, cara, a nossa língua é forte, a nossa língua ela é poderosa, ela se faz presente, né? Então você vem para cá, você tem que falar o português, não me venha com espanhol. Não presuma que o brasileiro fala espanhol. Não chega aqui dando coletiva em espanhol achando que todo mundo vai entender, porque ninguém vai entender. O cara que chega falando espanhol, o espanhol pesado mesmo, nativo, ele imediatamente, o torcedor daquela equipe vai se animar e vai gostar daquele jogador. Mas todos os outros vão falar, cara, o cara vem aqui, não se esforça nem para falar o português, sabe? Não se esforça o mínimo para ser entendido. São pequenas coisas que eu falei. Eu citei o Soares, por exemplo. Tem tantos outros, o Gatito Fernandes do Botafogo, como ele fala português. Quando eu ouvi o Gatito, eu lembrei do Valdívia, como fala português o Valdívia. E assim, e o Rames chegando e já mostrando assim, um portunhol muito, mas muito aportuguesado. São pequenas coisas que outros, tirando os rivais de São Paulo, os rivais de São Paulo vão olhar e falar, cara, que nada a ver, né? Contratação, vai dar errado, né? Mas os outros clubes de outros estados, até mesmo de São Paulo mesmo, que não tem a rivalidade com o tricolor paulista, eles olham e falam, cara, o cara chegou aqui já no primeiro dia, no vídeo de apresentação, ele mandando um português melhor que o do Lugano. Eu brinco aqui com o Lugano, porque o portunhol do Lugano é horrível. Mas o Lugano, ele não fazia questão mesmo. Eu quero ser amado pelo torcedor São Paulino. Os outros não me interessam. E eu imagino que o Rames, com esse vídeo aqui, muitos torcedores vão simpatizar muito mais do que, mesmo de torcedores rivais, vão simpatizar muito mais com o Rames, não só pela história dele, mas pelo fato dele, cara, mandar um português ok, sabe? Um português razoável. E ele sinaliza que ele vai melhorar. Ele vai melhorar. E aí eu volto, são pequenas coisas que parecem muito muito banais, né? Cara, que coisa banal, você falar de português, mas o brasileiro por excelência, ele é o povo brasileiro, volto a repetir, por meio que toda a América do Sul fala espanhol e as pessoas acharem que o Brasil, os estrangeiros, alguns países acharem que o Brasil fala também espanhol, o brasileiro tem muito disso, de, cara, a gente não fala espanhol. Não vem aqui falar espanhol, porque a gente não fala espanhol. E o Rames Rodrigues chegar e mostrar essa humildade, né? Repito, ele foi muito bem assessorado, ele deve ter ensaiado muito esse discurso, mas o sotaque dele, esse leve sotaque espanhol, já sinaliza que ele tá com essa pegada. Eu vou pro Brasil e ele mostra que, cara, eu vou aprender português também. Porque eu vou me comunicar com o povo brasileiro. Ele sabe que pelo tamanho que ele tem no futebol mundial, ele não é um cara que vai ser observado só pelo torcedor são paulino. O Luís Soares, ao vir, ele sabe que ele não vai ser observado só pelo torcedor do Grêmio. Então esses grandes atletas, você vê assim, como a assessoria de imprensa, é óbvio que muito disso vai por conta da assessoria de imprensa. Olha, você precisa aprender português. Você precisa falar pelo menos o mínimo de português para você ser respeitado por todos os torcedores, né? E eu sei que ele,
nas redes sociais dele, hoje, um cara muito ativo, ele sabe da importância também que ele tem o quanto que ele vai conseguir de seguidores brasileiros, não só torcedores do São Paulo, mas tantos outros que vão vê-lo em campo, que vão ver as coletivas dele, que vão ver como ele se comunica, por quanto ele faz questão de se comunicar para o povo brasileiro como tem que ser comunicado, não como um tradutor do lado, mas pelas palavras dele, né? Então, cara, muita expectativa. Vamos ver se tem mais alguma coisa no vídeo aqui. Acho que não vai ter mais. Ele vai seguir com a resenha dele aqui. É isso, cara. Eu vou fazer o convite para você, torcedor e simpatizante também, acompanhar essa apresentação, esse bate-papo inteiro do Rames Rodrigues. Muito bacana, cara. Ele chega e já deixa uma boa impressão. Ele joga muito para a torcida, obviamente, e tem que ser feito isso, né? Mas é um grande personagem. Já mostra que é um grande personagem por esse pequeno fator. Eu falei, cara, são pequenas coisas que fazem toda a diferença, né? Que fazem toda a diferença. É isso, gente. Peço desculpas pelo longo podcast mais uma vez, mas podcast de rodada, a gente costuma passar um pouco do ponto, né? Um pouco da hora. Peço perdão mais uma vez aos torcedores das equipes que jogaram na rodada, por a gente não ouvir uma coletiva, mas o nome da vez é esse, né? Rames Rodrigues foi apresentado e o torcedor São Paulino agora eu acho que fica na expectativa de dar tempo de inscrevê-lo da Sul-Americana, porque ele cita muito, né? A Sul-América, o continente sul-americano. Acho que seria um espetáculo São Paulo ter a possibilidade de ter o Rames Rodrigues, tá? É isso, gente. Eu encerro por hoje. Mais tarde a gente vai gravar o podcast de Copa do Mundo. Temos um longo dia pela frente. Tá rolando o jogo agora, como eu disse, de Coreia e Marrocos. E ao final do dia, a gente vai fazer aquele nosso tradicional podcast do resumo esportivo da Copa, tá? Encerro por hoje. Muito obrigado. Você que tá aí, resistiu bravamente, deixa uma moral pra gente. Um forte abraço e mais tarde estamos aí. Tchau.